Eu cumprimento a todos os amados irmãos na doce e gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Continuamos a nossa leitura, a nossa jornada bíblica no capítulo 49 do livro de Gênesis. Diz assim: Mais tarde, Jacó solicitou a presença de todos os seus filhos e lhes comunicou: Chegai-vos à minha volta, eu vos anunciarei o que vos acontecerá nos tempos vindouros. Reuni-vos, escutai, filhos de Jacó, ouvi, Israel, vosso pai. Ruben, tu és o meu primogênito, meu vigor, as primícias da minha virilidade. Cúmulo de honra, superior em poder. Turbulento como fortes águas, já não serás, o mais importante, pois dormiste com a minha concubina, desonrando assim a cama do teu pai. Simeão e Levi são irmãos, suas espadas são armas de violência. Que minha alma não entre em seu conselho, que meu coração não participe da sua assembleia, porque em sua ira mataram homens e ao seu bel prazer aleijaram bois, cortando-lhes o tendão. Maldita seja sua cólera, tão tremenda, e sua ira exageradamente cruel. Eu os dividirei pelas terras de Jacó e os espalharei no meio do seu próprio povo. Judá, teus irmãos o louvarão. Tua mão estará sobre a cerviz dos teus inimigos, e todos os filhos do teu pai se curvarão reverentemente diante de ti. Judá é como um leão jovem quando ataca e mata sua presa, como um grande leão que assenta e deita-se como uma forte leoa. Quem tem coragem de perturbá-lo? Portanto, o cetro não se apartará de Judá, nem o bastão do comando de sua posteridade, até que venha Siló, aquele a quem o cetro pertence, e a ele obedeçam todos os povos da terra. Ele amarrará seu jumento a uma videira, seu jumentinho ao ramo mais seleto. Levará no vinho das roupas, no sangue das uvas, suas vestes. Seus olhos serão mais escuros que o vinho, seus dentes mais brancos que o leite. Zebulon morará à beira do mar, se tornará um porto para muitos navios. Suas fronteiras se projetarão até Sidom. Issacar é um jumento forte, perseverante, repousando entre duas cargas. Quando compreender como é bom o lugar de descanso e como é agradável sua própria terra, ele se inclinará, a fim de que lhe seja colocada a carga sobre as costas, e sem reclamar trabalhará como escravo. Dan defenderá o direito da sua própria gente. Será como todas as demais tribos de Israel. Dan será uma cobra na beira da estrada, como serpente venenosa no caminho que ataca e morde a pata do cavalo, derrubando para trás seu cavaleiro. Ó Senhor, meu Deus, espero em ti a minha libertação. Gade será atacado por um bando de ladrões, mas, na verdade, ele é que perseguirá os calcanhares dos seus salteadores. Na mesa de Asser haverá abundância. Suas terras produzirão alimentos dignos de reis. Naftali é uma gazela livre e veloz que profere lindos discursos. José é uma frondosa árvore frutífera plantada à beira de uma fonte de águas puras, uma grande árvore que dá muitos frutos cujos galhos avançam por sobre o muro. Com rancor, inimigos o atacaram e com violência o perseguiram com seus arcos e com suas flechas. Contudo, seu arco permaneceu firme, seus braços jamais esmoreceram, mediante a força do poderoso de Jacó, pelo nome do pastor, a rocha de Israel. Pelo Deus de teu pai, que te socorre por El Shaddai, o Todo-Poderoso, que o abençoa com bênçãos dos altos céus, bênçãos das preciosas águas que circulam debaixo da terra, bênçãos de muitos rebanhos e muitos filhos. As bênçãos do teu pai são infinitamente maiores que as bênçãos dos montes antigos, que as delícias das colinas eternas.
que todas as bênçãos alcancem e permaneçam sobre a cabeça de José, sobre a testa daquele que foi escolhido entre todos os seus irmãos. Benjamim é um lobo predador. Ao alvorecer, ele devora sua presa, e ao pôr do sol divide o despojo. Todos esses filhos de Jacó formaram as tribos de Israel, em número de 12. Foram essas as palavras profetizadas por seu pai quando os reuniu. Ele os abençoou a todos, todavia cada um deu uma palavra particular. Depois lhe deu essa ordem: eu vou me reunir com meus antepassados. Enterrai-me, pois, junto dos meus pais, na gruta que está no campo de Efron, o Hitita, na caverna do campo de Macpela, perto de Manre, em Canaã, campo que Abraão comprou de Efron, o Hitita, como propriedade para sepultura. Lá foram enterrados Abraão, a sua esposa Sara, lá foram sepultados também Isaque, sua esposa Rebeca, e lá eu depositei o corpo de Lia. Tanto o campo como a gruta que nele se encontra foram adquiridos dos filhos de Et. Ao terminar de dar todas essas instruções a seus filhos, Jacó recolheu seus pés sobre o leito, expirou e foi reunido ao descanso com seus antepassados. Queridos, nós estamos chegando ao final, bem no finalzinho de Gênesis, onde Jacó, que era Jacó e que Deus tornou Israel, já acabou de morrer, né? Nós temos que entender, aprender com Jacó, abençoar nossos filhos. O legado espiritual é a maior e a melhor herança que um pai pode deixar para os seus filhos. Jacó trabalhou muito na vida, mas do trabalho dele ele não deixou nada, perceberam? Porque a crise comeu tudo que ele tinha. O Senhor Deus usou José para devolver a Jacó toda a dignidade que ele tinha perdido. Lembram disso? Mas Jacó deixou para os filhos o maior dos legados, as bênçãos espirituais. Essas bênçãos não excluem, claro, as materiais, mas as bênçãos materiais sem as espirituais são maldições. Sempre vão se tornar maldições, queridos. Jacó garantiu que seus filhos seriam abençoados, chamou todos eles, né? Mas a boca só fala do que o coração está cheio. E só o coração de um pai cheio de bênçãos pode abençoar amplamente seus filhos. Portanto, queridos, só será capaz de deixar um legado espiritual quem for espiritual. Um pai só descansa em paz depois de abençoar os filhos, tendo a certeza de que está deixando a família em paz. Nós vivemos uma geração hoje muito egoísta, onde os pais são tão egoístas que não se preocupam com os filhos nem com os netos. Não repartem a herança, nem preparam a sua família para a sua morte. E daí vem os grandes problemas, né? As brigas por herança entre irmãos. Jacó fez um testamento, mostrando que ele se preocupava com cada um dos seus filhos. E o mais importante, a gente percebe que para cada um, ele deu um tipo de... Ele abençoava diferente a cada um, dizendo mostrando que ele conhecia cada um dos seus filhos, que ele sabia quais eram os pontos fracos, que ele sabia como funcionavam cada um dos seus filhos. Ele conhecia os pontos fracos e os pontos fortes dos seus filhos. Aqui a partir do verso 1 até aqui no 4, ele se preocupa com Rúben. Nos versos 5 até o 7, ele vai falar que ele se preocupa com Simeão e Levi.
Daí depois ele vai lá pro 8, do 8 ao 12 ele se preocupa com Judá. No 13 ele fala com Zebulon, abençoa Zebulon, né? No 14 e no 15 ele fala com Issacar. No 16 até o 18 ele se preocupa com Dan. E no verso 19 ele fala com Gade, no verso 20 com Aser, no 21 com Naphtali. Depois, do 22 até o 26 ele vai se referir a José. E no 27 ele fala com Benjamim. Aí depois no 28 até o 33, até o final, nós vamos ver ele especificando bem as bênçãos. Que, como eu disse antes, elas vão se conformar, se adequar à característica de cada um dos filhos. José se encolheu na cama e morreu. Queridos, que atitude teve esse homem, que atitude nobre, que morte magnífica, que funeral pacífico. Falou com todos os filhos, reconheceu a qualidade de cada um, as características de cada um, abençoou todos eles, deixou tudo bem dividido, né? E depois ele simplesmente morreu. Que morte pacífica, que tremendo, né? E depois não tinha nada para ninguém discutir, os filhos tinham, a família tinha sido realmente toda reconstruída, né? Deus tinha feito uma grande obra nessa família e Jacó tem um final de vida na terra fantástico. Aqui em Gênesis, né, nós falamos um pouco ontem, vamos falar um pouquinho mais agora. Aqui em Gênesis, Moisés fez um resumo da criação, desde a criação, que mostra como Deus lidou com o pecado, como ele salvou a humanidade no dilúvio, usando Noé, né? Depois ele descreve os 39 capítulos se detendo nos detalhes dos 300 anos, mostrando como Deus livrou a humanidade da fome, dessa vez usando José. Os primeiros 11 capítulos que a gente estudou, nós vimos que quem Deus é e o que Ele quer. Então, nós lemos os primeiros 11 capítulos para saber quem é Deus e o que Ele quer. Esses capítulos vão mostrar que Deus precisava preparar uma nação para alcançar as outras nações para a salvação. Essa é a clareza do Evangelho, queridos. É tão claro, é tão simples, né? Quem Deus era? O Criador de tudo, o Salvador, o Redentor. E o que Ele queria, o que Ele queria com tudo isso? Ele só queria preparar uma nação para alcançar todas as outras nações para salvar. É o que Ele faz conosco, querido. Cada um de nós é uma nação, cada cristão é uma nação. Cada família de cristãos é uma nação. Cada família de cristãos, Deus quer preparar para salvar as outras famílias da terra. Fica muito claro que a pregação do Evangelho, ela devia começar em Israel e depois avançar para todas as outras nações. A profecia de Gênesis 15, lembram? Ela se cumpre completamente. Completamente, queridos. Deus
Perdão. Deus agiu no povo de Israel. Depois, lá no livro de Números, nos capítulos, deixa eu confirmar aqui, queridos. Nos capítulos 13, no capítulo 13 e no capítulo 14 vai dizer que antes de entrar na terra prometida, 10 dos 12 espias duvidaram e levaram todo o povo à rebelião contra Deus. Os filhos de Israel precisaram permanecer 40 anos no deserto para aprender a confiar em Deus. Se o povo tivesse aprendido com a mensagem de Gênesis, eles teriam confiado no Deus que conduz a história, apesar de todos os obstáculos, né? Quantas vezes, queridos, quantas vezes nós estamos atravessando os desertos deste mundo por não aprender a confiar em Deus, por não aprender a não quebrar os princípios de Deus. Todos os servos fiéis de Deus caminhavam caminharam sempre motivados pelas promessas e pelas profecias. Isso é fé. Isso é ser movido pelo que nós não vemos, mas pelo que nós esperamos. Jacó proferiu bênçãos proféticas. Toda a história israelita é coberta por profecias, querido. A profecia reflete o futuro lugar de cada uma das tribos. Projeta toda a atuação de Deus com Israel, toda. Desde a conquista de Canaã até a volta de Cristo. O testamento de Jacó é uma profecia que vem se confirmando no decorrer da história. E é desta forma que Deus mostra que, apesar de toda a complexidade da vida, Ele comanda a jornada todinha. E, portanto, a jornada cristã vai ser uma jornada de vitória. Quem caminha pela fé de verdade, notem, queridos, que andar pela fé, viver pela fé não é viver pela fé dos outros. Não é viver do sustento dos outros. Não é arrancar qualquer coisa dos outros. Todos os homens da Bíblia trabalhavam duro. Todos. Andar pela fé é andar pelas promessas, é viver pelas promessas de Deus. A gente segue vivendo pelas promessas de Deus. De que jeito a gente segue os princípios de Deus? Confiando nas promessas. Que aconteça o que acontecer, as promessas vão se cumprir completamente, como se cumpriram até aqui. Jacó passa a primogenitura para Judá. Essa profecia, ela indica a vinda de Cristo, que vai vir para reinar. Dê uma olhada de novo lá. O exemplo de José. Se nós deixar Deus nos conduzir, se nós confiar tudo a Ele, nós vamos viver em paz. Confiando que Deus está guiando a nossa história, vendo que a graça de Deus atua na desgraça, que ela transforma completamente a nossa caminhada. Olha o que Deus fez na história de José, de Jacó, da sua família. Toda a família de Jacó mostra na prática que não importa o quanto nós erramos, mas o que nós aprendemos com esses erros. Não importa quantas vezes nós caímos no pecado, mas quantas vezes nós paramos de regredir e passamos a crescer na fé. Jacó demorou mais quando começou a abençoar Judá, porque ele recebe a bênção da primogenitura no lugar de Rúben, que era o mais velho. Judá se casou com uma pagã,
teve 3 filhos muito perversos. Teve mais 2 filhos com a nora. Mas foi abençoado como um rei pelo patriarca, por Israel, por Jacó. É porque depois de tudo ele se converteu e foi transformado, e o pai sabia que ele tinha sido transformado. Judá vira Siló, que é uma referência ao Salvador. Jesus foi chamado de leão da tribo de Judá. Queridos, queridos irmãos, deixa Deus conduzir. Não tem nada melhor do que confiar tudo a Ele. Deixa Ele te conduzir, deixa Ele te pegar pela mão. Deixa Ele guiar a tua história. Pensa nessa história, na história de Jacó todinha, na história de José. A graça, a graça maravilhosa do nosso Deus que atua na desgraça, transforma qualquer trajetória. Qualquer, queridos. Abençoa teus filhos. Abençoa teus netos. Abençoa, querido. Simplesmente abençoa. Olha as qualidades de cada um, as características de cada um. E projeta. Profere palavras. Profetiza sobre eles. Profetiza bênção sobre teus filhos. Mas abençoa eles espiritualmente, dá o exemplo, fala a palavra de Deus, profetiza com a palavra de Deus. Abençoa, queridos. Confia completamente no Senhor Deus. Confia. Não quebra princípios. Só quebra princípios de Deus quem não confia nele. Não tenha medo, queridos. Não importa, o homem não pode fazer nada para nós. Se tu tá seguindo os princípios de Deus, não se preocupa. Porque o homem pode até nos tirar a vida. Essa carcaça, mais cedo ou mais tarde, vai sair dessa terra, vai tombar. Ele não pode nos tirar a coroa da vida eterna. Teme a Deus, obedece, anda no caminho, segue os princípios dele, anda por fé, confia nas promessas. Ele sim, ele pode tirar, ele tem poder para tirar, para dar a vida, e mais do que isso, ele tem poder para nos jogar, nos levar para o céu ou nos jogar no inferno. Escolhe tu o caminho da bênção, querido. Anda pela fé. Anda pela fé. Anda pela fé. Segue os princípios até o fim. Não abre mão. Não abre mão, queridos, de andar como papai, de ser filho do rei. Não abre mão da tua cidadania. Nossa cidadania é muito maior do que qualquer coisa. É muito maior. Você não é um cidadão brasileiro, querido. Você é um cidadão do céu. Não abre mão dos direitos do céu. Esse não. Deus nos abençoe, nos guarde. Tenha misericórdia de todos nós. Perdoe os nossos pecados e faça resplandecer o seu rosto sobre todos nós. Um forte abraço e até o próximo capítulo. Amém.